planejamento, não tem a ver só comigo ou com algo que o Senhor me entregou, mas algo que o Senhor entregou para nossa casa, amém? Aqui em Alphaville, algo glorioso de ver pessoas prostradas ao chão. Tem o irmão Renato aqui, falou o testemunho dele, foi até engraçado, falou assim, Deus me livre de viver uma vida cristã morna, não quero ser morno mais não, tem que ser o quê? Fervoroso. Renatão Bola de Fogo, aleluia. Renatão Bola de Fogo, isso é maravilhoso. E eu quero ministrar algo para vocês nessa noite, algo que o Senhor tem ministrado aqui em São Paulo. Eu tive semana passada na reunião com a Vinha, ali com o pastor Ezequiel, e algo que ele me desafiou, ele começa, foi engraçado, eu vou contar para vocês do jeitinho que foi. Ele começa a reunião, Rafa, falando assim, Deus tem falado algo, que o ano que vem é um ano de multiplicação. É o ano de nós pisarmos na água. É o ano de nós empurrarmos mesmo. Sabe quando você fala assim? O carro, você sabe que ele vai funcionar. E aí parece que você tem que dar aquela empurrada, assim, sabe? E esse momento de você pisar nas águas, você sabe quando algo bom está por vir. E aí ele começa a falar isso, que tem que ser uma ousadia, você tem que dar um passo de fé. Começa a ter impressões no seu espírito, no seu coração, de coisas que ele vai fazer já no próximo ano. Você tem orado pelo próximo ano? Sim ou não? Eu sei que tem muitos irmãos que fazem um planejamento financeiro, fazem um planejamento da sua empresa, do crescimento de 2026. Isso é muito bom, mas qual que é o planejamento no seu coração daquilo que Deus ele vai fazer no próximo ano? Entende? Eu acho que isso tem que estar no nosso coração. E aí, sem querer, caiu no nosso colo uma oportunidade de nós termos um espaço aqui em Alphaville, amém? Então, um prédio ali onde cabe 200 pessoas. Temos ali para o Kids ali, mais ou menos o mesmo tamanho da nave principal, uma nave para o Kids, com sala para crianças, com sala de escritório, e assim, são 600 metros quadrados e o preço também está muito bom. E nós temos orado, e eu queria convidar você para orar agora junto, aleluia. O Senhor tem nos servido aqui nesse lugar. Há 2 meses, Deus tocou no coração do Lucas, que não pôde estar aqui conosco hoje, que é o dono desse escritório, e ele nos servindo para que a igreja do Senhor se reúna aqui. Tem sido bênção na sua vida? Tem sido bênção nas nossas vidas e tem crescido. E sabe de uma coisa, ô Paulo, que tem gente que bota fé que a igreja está acontecendo quando você tem um culto, não é? E depois você aluga um prédio, tem fé que a igreja está acontecendo. Mas na época dos apóstolos não existia prédio, não tinha nada. E a igreja era viva, vibrante e orgânica e acontecia. Amém? Mas nem por isso nós vamos deixar de ter um prédio de celebração. Amém? Se levanta, eu quero te convidar para nós orarmos. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que a sua voz profética seja ouvida nessa noite. Amém? Começa a declarar a vontade de Deus para a igreja, para um lugar onde será o palco de grandes conversões. Pai de amor, nós queremos orar, ó Pai, intercedendo, crendo que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor está o tempo todo querendo nos abençoar. Senhor Deus, que o teu mover, ó Pai, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as células, ó Pai, que o Senhor venha levantando um povo comprometido, um povo cheio do Espírito Santo, comprometido com as pessoas, comprometido com as vidas, ó Pai. Senhor Deus, manifesta em nós, ó Pai, a tua presença. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor aquele prédio ali na Alameda Araguaia. Senhor Deus, que ali está disponível, que todas as coisas possam ser alinhadas segundo a tua vontade. Abrem as portas, ó Pai, porque eu creio que se for da tua vontade, aquele lugar o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai levantar recursos, o Senhor vai levantar pessoas para investir no reino do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Sentar no seu lugar. É muito legal que aí você vai falando com alguns irmãos sobre isso. E aí os irmãos começam a sonhar, né? Começam a sonhar, não, tem que ter isso aqui para fazer, ó, tem essas cortinas para fazer, e tem isso, tem aquilo, não, pode ir, nós estamos juntos, isso é muito bom. Por quê? Porque é algo que o Senhor está movendo, não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com um desejo humano, mas sim um desejo divino nos nossos corações, amém? Eu quero que isso se torne um desejo no seu coração também. Tem um lugar onde nós teremos culto de jovens. Tem um lugar onde nós podemos fazer o próximo Essence House Experience. Amém? E aí o Senhor vai abrindo essas portas em nome de Jesus. E Deus vai usar você. Eu não estou preocupado com dinheiro não, sabia? Porque esse Deus ele quer fazer. Ele é o dono do olho da prata. Amém? Nós queremos entesourar coisas no céu que são
pessoas. Amém? Então vamos ministrar uma palavra hoje? Você veio aqui para ouvir uma palavra, sim ou não? E aí, David? Paz do Senhor, irmão. Como que você tá? Fez boa viagem? É bom que aqui não pode conversar, né? Quando tiver 2.000 pessoas, não tem como, né? Glória a Deus. Fez falta esse final de semana, hein? O próximo é dia 21, 22. Você não estava aqui? 21, 22 de fevereiro. E aí, meu irmão, você tá bom demais? Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 10, versículo 11. Aleluia. Depois que se abrir, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por essa palavra. Perdoe minha voz. Nós estamos tudo assim meio ruinzinho de voz, tá? Mas o Senhor vai estar fazendo esse culto. É para Ele e Ele mesmo faz. Olha que poderoso que é isso, não é não? Você vê que a banda nos deu um bolo. Percebeu, né? A banda deu um bolo. Mas o Senhor está nesse lugar. Amém? O que importa é a presença do Senhor. João capítulo 10, versículo 11 ao 15, fala assim. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, nós queremos orar, Pai, para que a sua presença e a tua palavra seja revelada a nós. Espírito Santo de Deus, que possamos ser um canal desobstruído da glória, da presença e da revelação. Fala aos nossos corações, ó Pai. Remove tudo aquilo que está entulhado, venha desentulhando agora. Venha removendo todo o sofisma, toda mentira do diabo, toda preguiça e toda passividade. E que o nosso coração seja uma terra boa para receber a semente do Senhor, que é a sua palavra, em nome de Jesus, amém, 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 igreja? Então quando eu falo amém, eu quero que você fale um grande amém, amém, glória a Deus, porque tem pentecostal na casa, você percebe, tem uns que não é, você fala assim, eu não gosto de culto silencioso, irmão, senão o pregador dorme, entendeu? Se o pregador não prega bem, pelo menos você prega um glória, aleluia, muito bem. Não é? Lá nesse texto fala o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Fala assim, o bom pastor, ele dá vida para as suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, o quê? Foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Faz o quê? Arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as suas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade? Ela é verdade e o princípio ele é absoluto. Tem pessoas, meus irmãos, que pegam a palavra de Deus e aplicam algumas coisas que faz sentido para ele e outras não. Não existe na Bíblia não existe na Bíblia você comer o peixe e jogar fora o espinho. Não tem, porque é uma palavra inspirada por Deus. Então o princípio ele é absoluto, não tem mudança. A palavra de Deus, ela não tem variação. Tanto é que às vezes você recebe a promessa de Deus, você dá uma variada, mas a palavra de Deus ela é firme e fiel em tudo. Aleluia! Ela é firme, o princípio é completo, ele não é em partes. E aqui esse texto fala do bom pastor. Fala do bom pastor. Quem que é o bom pastor? Fala assim, Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Jesus é esse pastor que ele vai lá no aprisco e também no vale e busca aquela ovelha. E a mensagem que eu quero ministrar com vocês hoje é a paz em meio ao vale. Talvez você não tenha vivido em paz. Talvez você viveu um 2025 de muita tribulação, de muitas coisas, às vezes perdas. Mas é nesse momento que o Senhor ele nos traz paz. Amém? A paz ela não vem no momento que está tudo tranquilo. A paz é aquela que excede todo entendimento. A paz não é aquilo que é uma lógica, entendeu? Não é uma lógica, a paz é algo que o Senhor, Ele traz ao nosso coração, meus irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Tem crente na casa? Não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o Senhor está comigo. Aleluia! Então, quando Ele é o nosso pastor, Ele fala, abra aí sua Bíblia no Salmo, capítulo 23, versículo 1. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Abre para nós aqui na tela.
Bota na tela, dê imagens. Salmos. Projetou? Salmo 23, versículo 1. Ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda o quê? Que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor, o quê? Para todos sempre. Para todos sempre. Esse é aquele que confia no seu bom pastor, glória a Deus. Querido, aqui no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero falar para você, nada vai te faltar. Nada falta para você, todo suprimento é pela graça de Deus. Não vai te faltar alegria, não vai te faltar suprimento, não vai te faltar amor, não vai te faltar alegria. Amém? Porque Ele te supre em todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada lhe faltará. Agora, se nós temos apenas uma pessoa como pastor absoluto, não Deus como pastor absoluto, às vezes vai faltar alguma coisa. Pode ser que alguma coisa, eu como seu pastor, Renato, eu não vou conseguir te suprir. Por que eu não consigo, Renatão? Eu sou Jesus, cara. Uma hora eu vou faltar contigo, né, Mateus? Não é? Pela graça de Deus, o Senhor vai e flui através da minha vida. Mas em algum momento, quando você põe expectativa em mim apenas, o que vai acontecer? Vai frustrar. E vai faltar alguma coisa. Tá faltando algo, falta depender de Deus. Nós vemos hoje uma geração que depende de pessoas, depende de um guru espiritual e não depende de um bom pastor. Aqui o Senhor, aqui mostra, aqui na palavra de Deus, que existe um mercenário. O mercenário faz o quê? Ele deixa, ele abandona. Tem gente que na hora que o bicho pega, ele corre, ele sai vazado. Mas o bom pastor, ele faz o quê? Ele cuida. Ele vai junto com as ovelhas. E aqui no o salmista fala que ele, esse bom pastor, e ele nada vai faltar para você. E ele fala logo no versículo 2 que o quê? Ele nos faz repousar aonde? Deixa o texto aberto aí para nós, viu? Para a gente ler junto aqui, fechou? Ele vai nos levar a pastos verdejantes. Irmãos, já viu aqueles vídeos na Suíça? Já viu? Aqueles vídeos bonitos, que aquela câmera bonitinha, tal, aquele verde, não é? Eu fico imaginando pastos verdejantes. Fala o quê? De descanso, fala de desfrute, fala de um jardim. E ali o Senhor, Ele nos leva, esse bom pastor, Ele quer nos levar a esses pastos. Pastos verdejantes, fala pastos bons para você se alimentar, pastos bons para você criar, para você ali desfrutar. O nosso pastor, o tempo todo, ele quer levar para esses pastos. Ele quer levar você para a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Ele quer levar você. Esse é o desejo do bom pastor, de cuidar de você e levar para isso. E além dele mandar você, levar, conduzir você para pastos verdejantes, ele faz o que, Paulo? Ele leva você para águas de descanso, águas tranquilas. Nós temos que crer que esse pastor, ele não veio para nos fazer cansar, mas sim para você o quê? Descansar. Tanto é que você, a palavra de Deus fala assim, se esforce em descansar, porque é muito difícil. Nós estávamos lá no ICC House, tinha uns irmãos aqui muito proativos, e eles estavam participando, Eduardo. E eu tive que falar assim, epa, é dia de você ser servido. Para, eu sei que é difícil. Aí ele falou, isso é muito difícil para mim. Pois é, você tem que se esforçar. Aquela pessoa que o tempo todo está cuidando das pessoas, o tempo todo está fazendo, o tempo todo, porque às vezes no coração dela é muito prestativo, mas talvez tenha aquele senso que ela precisa agradar todo mundo para ser aceita. Entende? Mas o seu Deus, o seu pastor, ele fala o seguinte, descansa. Eu te levo para essa água tranquila. Não é um mar louco, por mais que naturalmente existe uma grande tempestade. Você tem que entender que o seu pastor, ele quer que você descanse. Jesus jamais te levará a algum universo de problemas. Ele não vai piorar a sua vida. Sabe o que ele vai fazer?
Ele vai te levar para águas de descanso. Fala para o seu amigo do lado, ele quer te conduzir à água de descanso. No versículo 3, ele fala, refrigera minha alma. Ele veio para refrigerar você. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O bom pastor, ele te dá refrigério. Ele te dá refrigério. No momento de dificuldade, de aquecimento, a cabeça está doida, explodindo. Tem semana, irmãos, que você está com a cabeça explodindo, ou é só eu? Hã? Não é? Aconteceu um B.O. Semana passada teve B.O. para resolver? Que semana que não tem B.O. para resolver? Fala para mim. Sem um bom pastor, você não vai viver só de B.O. Você vai viver só de problema. Mas você não consegue viver no descanso. Mas ele quer refrigerar a sua alma. A nossa alma, ela não se consola sozinho. Ele consola a nossa alma, amém? E a nossa alma, ela não vai ficar mais cansada, porque ele vai refrigerar ela. O que é uma alma cansada, querido? A alma, lembra das funções da alma, irmãos do cursão? O que é a função da alma? Vamos, gente, hoje, irmão. Tá cansado, hein? Cadê os alunos nota 10, gente? Cadê? O Miguel não tá aqui hoje, né? O Miguel, na hora, já aqui, senta aqui na frente, o Miguel, e fala tudo, irmão. Menino de 13 anos, dá baile em todo mundo. Todo mundo. Vem falar comigo, gente, novamente. Mente, emoções e vontade. Essa é sua alma. Fala mente, emoção e vontade. Glória a Deus. No momento que tá, a sua alma, ela tá conturbada, ele vem para refrigerar a sua mente, os seus sentimentos e as suas vontades. Amém? Porque o momento que você está com a cabeça quente, as suas atitudes vai ser o quê, meu irmão? O seu sentimento, como que vai ficar seu sentimento? Vai ficar descontrolado. Tem pessoas, às vezes, que têm um temperamento muito impulsivo e tomam decisões erradas. Só que tem que um bom pastor, no meio do corpo, no meio da igreja, no pasto verdejante, que esse pastor vai refrigerar você. Mas tem irmão que não quer ficar no pasto, ele quer ficar longe, então não tem como ser refrigerado. É tempo de refrigério, amém? Fala assim, é tempo de refrigério. E aí você vê que até aqui é falando do pastor, falando do bom pastor, que ele te conduz a pastos verdejantes. Nada vai te faltar, Bruno. Ele vai te refrigerar. Então aqui, agora, nesse outro versículo, já fala o seguinte, no versículo 4, já fala de nós. Aí ele já fala assim, ó, ainda que eu ande. Aí já começa o desejo do homem. É na hora que você pega, o controle nas suas mãos. O dia que você pega o controle, você acha que o controle é tudo na sua mão. No seu trabalho, o controle tem que estar na sua mão, não é? Se eu não controlar, parece que não vai acontecer. O controle dos seus relacionamentos, você acha que tem que ficar na sua mão. Você acha que não vai fluir, que não vai frutificar. Mas ele fala aqui, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer nenhum mal. Glória a Deus. Por que você não vai temer nenhum mal? Fala assim, porque o Senhor está comigo. Amém? Todo o texto aqui nós somos levados por Ele. Todo o tempo aqui o pastor está nos levando, nos conduzindo. Mas agora nós somos levados. E somos levados pelo quê? Pela nossa decisão. E toda vez que nós tomamos a nossa decisão, tomamos o controle, David, normalmente o destino é qual? Fala assim, vale. A ovelha sem o pastor, ela nunca vai pastar. Ela sempre vai ser conduzida para o vale. Ela começa a ficar perdida. Ela tem uma visão limitada, entende? Por isso ela precisa do pastor. Senão ela não precisaria do pastor. O gado, normalmente, ele não precisa de pastor. Precisa? Não, ele passa sozinho, ele sabe, tem a cerca lá, beleza, tudo bem. Ele sabe onde tem que ir, onde tem que ir comida, mas a ovelha não. A ovelha secou, ela fica passando fome, ela não consegue encontrar. Mas a vaca começa, e ela vai, ela consegue. Mas a ovelha não, a ovelha ela precisa de conduzir. O Senhor, Ele está comigo, e Ele continuará sendo bom pastor, mesmo que você vá para o vale. Observe aqui que Ele nos leva a lugares de refrigério, mas quando nós tentamos assumir o controle, o resultado é vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o pior momento da nossa vida. Alguém já viveu momentos ruins? Alguém já viveu momentos ruins? Momentos de vale, ou está vivendo esse momento de vale? É quando você assume o controle.
E quando você assume o controle, as suas emoções, elas não conseguem dar conta. Não conseguem lidar com isso. Quando nós fazemos o nosso jeito, mesmo que nós entramos em ambientes que não devíamos entrar, Ele ainda está conosco. Mesmo que você vai para o vale, Paulo, Ele ainda está com você. Mesmo que você errou, Ele ainda está com você. Mesmo que você pecou, Ele ainda está com você. Mesmo que você está lá caído, triste, depressivo, Ele ainda está com você. Mesmo no vale, Ele é o Deus também do aprisco, também é o Deus do vale. Ele é o seu pastor. É isso que não significa que Ele aprova aquilo que você está fazendo, mas Ele ainda assim vai cuidar de você. Ele está te guardando, mas não significa que Ele aprova o que você está fazendo. Mas significa que Ele tem uma aliança com você. Aqui diz que por amor ao nome dEle, Ele nos protegerá. Amém? Fala assim, por amor ao nome dEle, Ele nos protegerá. Pelo amor dEle nos protegerá. Sabe de uma coisa? Deus, Ele não age com você com base no quanto você ama Ele. Quem ama Deus aqui? Mas você ama todo dia Deus. Você faz tudo que Ele pede todos os dias. Não é? Deus, Ele não relaciona com você com base no seu amor, mas Ele relaciona com você com base no amor dEle por você. Amém? Essa é a lógica divina. Porque o amor dEle, Ele não falha. Amém? O amor dEle nunca falha. A lógica de Deus é baseada no amor dEle por você, baseada naquele amor de cruz, naquela morte de cruz que derramou o sangue e fez a troca com você. Amém? Essa é a prova de amor. Esse é o bom pastor que eu estou falando para vocês hoje. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fala assim, o Senhor, o meu pastor, Ele me amou primeiro. Aleluia. Ele jamais vai te deixar, jamais Ele vai te abandonar. E aí a palavra de Deus fala que o bordão e o cajado dele o quê? Me consola. Sabe de uma coisa ali? Você já viu aqueles desenhos? O arco do pastor, como que é? Aquele negocinho do pastor? Como é que chama o cajado do pastor? Ele tem uma argolinha, não é? E existe um propósito nisso. Essa parte da argolinha, quando a ovelha ela começa a ficar presa em alguns buracos, em alguns lugares, aí aquela argola serve para o pastor pegar a ovelha ali pelo pescoço. E o quê? Puxar ela novamente para que ela não morra, para que ela não se machuque. E aí quando você vira, existe aquela outra parte mais pontuda do cajado do pastor que serve para o quê? Dar direção. Existe um propósito para isso. Talvez nós sentimos que estamos sendo puxados mesmo contra a nossa vontade. Mas filho, vem aqui, você precisa ir no culto, você precisa estar com a gente, mas a pessoa não quer. Tem irmãos aqui que às vezes não quer. Não, estou cansado. Não, estou sobrecarregado, eu faço muitas coisas. Entendeu? O bom pastor querendo cuidar, querendo apacentar ele. E mesmo assim ele não quer. E tudo bem. Mas por isso o bom pastor ele vai deixar de apacentar? Ele vai deixar de pegar o cajado dele, né, dona Rita? E puxar essa ovelha? Não. Eu brinco com os irmãos, falo assim, eu só desisto de você quando você desistir de mim. Quando você desistir de mim, aí sim, aí você me bloqueia no WhatsApp. Porque se não bloquear, eu vou entender que você não desistiu. Amém? Quem já ouviu essa frase minha aí? Alguns irmãos já ouviram essa frase minha. Ele entra pelo vale para trazer paz no meio do vale, amém? O bom pastor, ele também está no vale. Mas você está em paz. Quem está passando por um tempo de tribulação? Levanta a mão. O Senhor vai remover essa tribulação. Amém? Quem tem vivido um tempo de tristeza, parece que as coisas não estão avançando, levanta a mão. O Senhor, Ele vai mudar isso na sua vida hoje. Amém? Ele vai mudar isso na sua vida hoje. Tem pessoas que não queriam estar aqui hoje, mas veio porque alguém convidou e insistiu demais. O Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida para trazer paz aonde você está angustiado. Porque a paz não é a circunstância, a paz é a presença de Deus. Amém? Quando você vai para o vale, é quando você se desconecta do propósito de Deus. E aí nós assumimos o controle, nós fazemos o nosso jeito. Acredite em uma coisa, nada é mais cansativo de correr em direção que não é a vontade de Deus. Porque quando você corre em uma direção que não é a vontade de Deus, Maiara, fica mais distante para você voltar. Não fica? Aí precisa de um milagre. Deus é um Deus de milagre. Ele vai e te resgata. Ele vai ao seu encontro para você voltar. Mas é ruim demais. É ruim você saber e começar a fazer uma vontade, ir para um caminho que Ele não sonhou para você.
Você fazer a vontade sua em algo que a presença dele não está. Ruim ir para um lugar para onde Deus não mandou. Alguém já foi em algum lugar que Deus não mandou aí? Tem gente que coloca o nome de Deus em tudo. Em tudo mesmo. E aí fala assim, não, Deus me mandou para ir para aquela igreja lá. Deus me mandou, aí logo, dá 2 meses, Deus não mandou mais. Está em outro lugar. Entendeu? Deus me mandou ir para aquela cidade lá. Mas aí, começa a dar uns probleminha, e ela começa a dar, fala assim, meu Deus, agora é a hora da perseverança. Mas Deus não mandou mais não, agora está em outro lugar. E aí nunca consegue discernir a voz de Deus. Isso é um grande problema, porque isso você vai perdendo o quê? Tempo. Você vai perdendo tempo, e você vai perdendo tempo. Só que acontece que, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, ele vai te trazer paz. Mas essa paz, ela tem um nome. Essa paz precisa acontecer algo. Você vê que no versículo 5, abra lá o versículo 5 de Salmo 23. Versículo 5 fala o seguinte: prepara-me o quê? Quem está comigo, diga amém. Prepara-me uma mesa. Mas ele prepara uma mesa no quê? Os inimigos estão de pé. E ele está falando para você sentar na mesa. Ele está falando para você sentar na mesa, mesmo com os inimigos de pé. E ele fala, na presença dos meus adversários. E ele fala, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Todos nós precisamos da unção, meu irmão. Aqui fala de 3 coisas que eu quero falar com você. Para você sobreviver no vale e ter paz no vale. Primeira coisa é que ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Amém, meu irmão? E a segunda coisa, ele vai te ungir. E a terceira coisa, meus irmãos, ele vai transbordar. Dá um glória a Deus aí. Ele vai transbordar. E esses aspectos que eu quero falar contigo. Ele vai preparar uma mesa. Você não precisa esperar os seus problemas acabarem para ter paz. Por isso que fala, é paz no meio do vale. É paz mesmo que o problema não cessou. Sempre vai ter um novo problema. Sempre vai ter uma nova fase. E o Senhor, Ele quer conduzir você a essa água de descanso. Essa paz que excede todo o entendimento. É quando você senta enquanto o Senhor está resolvendo por você. Diga amém por isso. É quando você senta e o Senhor está fazendo por você. A cadeira fala do quê, meu irmão? Todo mundo, alguém está cansado com a cadeira aí? Agora, se nós fizéssemos um culto em pé, quanto tempo você aguentaria ouvir? Quanto tempo? Só que o Senhor, Ele fala o seguinte, ó, eu estou preparando uma mesa. E a mesa não fala só de descanso, de você sentar, ficar confortável. Uma mesa, Eduardo, fala de você desfrutar de um banquete. Amém? Enquanto você está descansando, você está se alimentando e vendo a vitória que Ele vai te dar. Acontece que o Senhor, em várias batalhas com o povo de Israel, o que acontecia? O povo ficava louco, o exército ficava louco, porque eles treinavam. Imagina você treinar o seu exército e esse exército não precisar guerrear. Você já viu um negócio desse? Uma vez, Josafá tinha 3 reinos contra ele e ele não sabia o que fazer. E esses reinos eram muito grandes, era muita gente. E eles estavam tudo treinados, estavam bonitinho e tudo mais. E aí o Senhor leva ele para um lugar de batalha, e fica lá no monte. Né? E ali acontece que estavam os inimigos fazendo aquelas farofinhas, né? Mas vamos lá, vamos guerrear e tudo mais, vamos acabar com vocês, porque o número era muito maior. Então, todo mundo que conhece de estratégia de guerra, humanamente impossível alguém vencer. Só que o Senhor, Ele fala para Josafá o seguinte: Josafá, coloca lá seu exército. Josafá, fica posicionado. Josafá, fica em determinado lugar. Josafá, agora você olha e veja a vitória que eu vou dar para você. Nesse dia, o exército de Israel não levantou uma espada. Só viu o Senhor derrotar os inimigos. Entende? Ele prepara essa mesa na frente dos seus inimigos, na frente dos seus problemas. Então, como que você faz? É a paz. O mundo está caindo, mas você está com paz. Nesse último mês, Bruno, os testemunhos que eu mais ouço é o quê? William,
No momento desse que eu estou vivendo, eu estaria arrancando meus cabelos. Mas eu estou com paz. É momento que as pessoas estão, e aí, como que você vai fazer? Olha no seu olho e fala assim, como que você vai fazer, irmão? Como é que você não está desesperado? Está todo mundo aí desesperado, converso com empresário, sou empresário também, converso com alguns empresários, falo, William, meu faturamento caiu 60%. Irmão, você sabe o que é 60% de um faturamento anual? Você mantendo a mesma estrutura, você tem que ter um caixa lá atrás, muito bom, para poder sustentar, para você planejar o ano seguinte, entende? Uma empresa, para você fazer ela grande, pode demorar 5 anos, mas para você quebrar ela, basta 6 meses. Eu conheço um amigo que ficou quase doido, depressivo, que ele não conseguiu faturar uma nota sequer em 6 meses por causa de uma licença. Qual que é o trabalho que eu tinha que fazer com ele? Irmão, descansa. Como que você fala? Para o cara descansar com uma empresa de 20 anos. A empresa dele tem 46% do mercado do Brasil, irmão. Sabe o que é isso? Uma empresa ser detentora de 46% do mercado? Você fala que a empresa está quase falindo por causa de 6 meses. A paz, ela vem nesses momentos. É quando você não entende, olha para você e você está pleno. Porque você confia no seu bom o quê? Pastor. Fala, ele é meu bom pastor. Aleluia. Você não descansa quando os problemas são resolvidos. Você descansa enquanto o problema está sendo resolvido. Sentado à mesa, descansando, desfrutando. Primeiro nós descansamos. Depois nós vemos ele vencer por nós. Aleluia. Descanso não é ver alguma solução. Descanso é ver a solução. E quem é a sua solução? Fala Jesus. Aleluia. Você descansa enquanto ele te protege. O chamado da igreja é para sentar e descansar. Isaías 64, versículo 4, fala assim, porque desde a antiguidade, olha esse texto, irmão, presta atenção nisso, porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele espera. É tempo de você esperar. É tempo de saber que ele está trabalhando. Eu conheço pessoas que, se ela não está fazendo alguma coisa, ela está se sentindo um vagabundão. Alguém assim? Se acorda tarde um pouquinho e ela acha que é um cúmulo. Como assim? Porque não tem esperado a vitória que o Senhor tem para dar. Muito ativo, isso é maravilhoso para o mundo, mas é maravilhoso para a destruição, para a depressão. A sua característica tem que ser daquele que está descansado. Amém, meu irmão? Descansado. Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Deixa Deus chamar. Deixa Deus chamar. Deixa Deus te servir. Deixa a Deus te conduzir, que Ele é o bom pastor para a sua vida. Para de tentar fazer na força do seu braço. Para de tentar colocar na sua mão de novo. Sabe, existe um versículo que eu gosto muito, que é entrega, confia e mais Ele o quê? Fará. Tem gente que entrega. Deus, entregue aí para tu, mas eu não vou confiar não. E fica assim, ó. Será que ele vai fazer mesmo? Não é? Você dá uma tarefa para alguém, só que você não sabe se a habilidade dele consegue fazer essa tarefa? Já aconteceu isso com você? Você fala, meu Deus, será que ele vai dar conta? Será que vai fazer mesmo? Será que vai acontecer? Mas é confiar. Entrega, confie, saber que ele vai fazer por você. Saber que ele vai te suprir. E a segunda coisa que ele fala aqui no versículo 5, que ele vai fazer o quê, queridos? Coloca o versículo 5 lá de novo. Ele vai nos ungir com óleo. Ele unge você com óleo. Isso fala de você ser cheio do Espírito Santo. O óleo aponta para o Espírito Santo, amém? O óleo aponta para o Espírito Santo. Eu preciso da unção do Senhor. O bom pastor, além de preparar uma mesa, ele vai ungir a nossa cabeça. Ele vai selar nós. E você precisa disso. Você tem que entender que você precisa do óleo. A ovelha que ela começa a dispersar, que não quer passos verdejantes, a ovelha que começa a fugir é porque ela não foi ungida, não renovou. Sabe de uma coisa? O óleo serve para quê? Para que o óleo serve?
Você usa o óleo para quê, Kate? Cozinhar. Você olha o óleo mais para quê? Você usa o óleo? Para temperar. Acender a churrasqueira. Traz fogo, né? O que mais? Conservar. O óleo também faz sabão. Sabia? O óleo tira aquele ferrugem, não é? O que mais? Você vê que o óleo tem muitas funções. Ele acende lamparina, churrasqueira. Mas ele tem muitas funções, mas há uma função que é ungir. E tinha uma função que o pastor usava o óleo para a ovelha. Eu quero trazer para vocês o entendimento da ovelha. Eu falo assim, eu sou essa ovelha. Eu quero que no momento que eu estou ministrando, você se enxergue nessa ovelha. E quando eu estiver ministrando, você enxergue que Jesus é o seu pastor. Quando eu falar, ele está ungindo a sua cabeça, Rogério, você vê que o bom pastor, ele está ungindo você. Amém? Ele está colocando óleo sobre você. Óleo era como também um repelente. O pastor, ele, na ovelha, ele ungia a cabeça, sabe para quê? Para proteger das moscas. Proteger das moscas. Por que acontecia? Acontecia que as moscas, elas pousavam ali nas narinas da ovelha e colocavam ovinhos e começava a ficar fungos e começava a apodrecer, começava a coçar e irritar. Produzia muita irritação, a ponto delas baterem a cabeça. Já viu, o animal está tão irritado. Essa noite foi duro com o pernilongo, irmão. Quem teve... a muriçoca, né? Onde que é muriçoca? Você vê que é incomodado. O meu filho, Benjamin, tá tudo vermelho, com as pelotas desse tamanho. Fica assim, meu Deus, não consigo dormir. Volta chorando, porque você fica irritado. E ali o pastor, ele ungia as ovelhas com óleo. E essas moscas falam dos sofismas, das mentiras. Essas moscas nasais, né? Elas podem pôr ovos nas narinas que tornam verme, larvas. E a irritação é tão grande que a ovelha começa a bater a cabeça. Sabia que o diabo, na Bíblia, ele é considerado, sabe como quem? Beuzebu. Já ouviu falar isso na Bíblia? O que significa Beuzebu? Alguém sabe? Significa o Senhor das moscas. Entendeu? O Senhor do sofisma, da sujeira, da bactéria, dos vermes. Irmãos, em estágios avançados, a ovelha ficava até cega. Tem vezes, pessoas que você fala a verdade, você está pregando a verdade, você está falando que é um bom pastor, fala para ele confiar, fala para ele descansar, fala que ele precisa ser cuidado, e mesmo assim ele está cego, porque não tem o óleo. A sua vida talvez não está do jeito que você queria, porque falta óleo. Falta óleo. Quando eu estava fazendo as fotos do meu filho, Benjamin, ele acordava toda hora, foi uma guerra, foi 7 horas de ensaio fotográfico, aquele newborn, sabe? Bonitinho, que ele fica assim, peladinho, sabe? Uma coisa mais linda do mundo. E aí, ficou esse tempo todo. E toda hora ele acordava. E aí tinha uma bendita de uma porta que faltava óleo, né? E aí toda hora um lá ia abrir. Aí ele acordava. Na hora que ele tava dormindo para fazer as fotos, porque tem que estar dormindo para fazer as fotinhas. Aí ele... Aí de novo. Aí eu falei assim, tem um detergente aí? Eu fui lá, passei o detergente na porta, fiz assim, parou na mesma hora. Quem é ungido não grita. Quem é ungido não reclama. Quem é ungido não fica incomodado. Amém? Expulsa toda a irritação. Então precisa do óleo, meus irmãos. Na época, essas moscas, quando as ovelhas haviam, sabe o que ela fazia também? Elas corriam freneticamente para quê? Para fugir das moscas. Elas correm para fugir das moscas. E aí o bom pastor está lá no pasto, naquele que você precisa ficar pastando. Junto com ele, junto com as outras ovelhas. Só que ela não consegue, por falta do óleo, ela não consegue ficar próxima. Então ela foge. Conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Foge porque falta óleo, meus irmãos. Falta a unção do Espírito Santo. A ovelha, ela não tinha paz. E quando não tem paz é porque falta o óleo. E fica tendo irritação. Ela sai dos pastos que ela deveria estar. Fala assim, os pastos verdejantes é a igreja. Tem gente que foge do pasto que deveria estar por falta do óleo. E o bom pastor está ali com o óleo para você. A ovelha que não renova o óleo, ela vive fugindo da comunhão. Qualquer coisa ela irrita.
Qualquer coisa ela bate cabeça. E quando ele aplicava o óleo, tinha uma transformação incrível e imediata no comportamento da ovelha. Primeira coisa era o alívio. Já não tinha mais mosca. Não tinha mais mosca. A irritação ia embora na mesma hora. E elas começavam a se alimentar tranquilamente sobre os pastos verdejantes. Isso significa que quando nós somos ungidos, a paz entra no vale. Amém? A paz entra no vale. Acontece que a ovelha também, ela começava a comer. E a ovelha é reconhecida como um animal que ela tem um estômago muito grande. Já viu a ovelha? Grandinho, né? Tem ovelha nessa igreja que tem um estômago grande aqui? Fala, eu sou uma ovelha. Hoje foi uma feijoada lá, irmão, que tô suando até agora da feijoada. Não é não? Mera coincidência, irmão. É mera coincidência. Acontece que ela comia. Estômago muito grande. Só que, vira e mexe, se ela ia para um lugarzinho mais íngreme do pasto, ela podia tombar, Renato. Só que ela é gordinha, estômaguda, e as perninhas é o quê? Curtinha. Ela não consegue levantar sozinha, entendeu? Então, mesmo que você caia no vale, ainda o seu bom pastor vai lá e te levanta, porque o justo, ele pode cair 7 vezes, e 7 vezes ele vai se levantar. Amém, meus irmãos? Porque você tem um bom pastor. A paz no meio do vale é o quê? Mesmo que você caia, meu irmão, ele está lá para te levantar. Ele está lá para cuidar de você. E você precisa apenas acreditar, crer. Glória a Deus. Quando você está ungido, você está livre de decisão errada. Livre de tudo. Livres. Durante a noite, o bom pastor vai lá, as ovelhinhas tombadas. Quem estava tombado há algum tempo aí? Alguém ficou tombado aí há algum tempo? Fala aí, tem gente que tem vergonha, né, irmão? Tem pessoas que ficam tombadas, mas o bom pastor vai lá. Ele só não vai te levantar se ele não te achar. Mas ele te encontra. O bom pastor é o bom no vale da sombra da morte e é também bom no aprisco, amém? Ele cuida de você em todos os lugares. Você pode cair no vale, mas ele vai te levantar. O óleo nos livra da tormenta, de ser atormentado. Doenças nos ouvidos e nos olhos. Ouvido e olhos fala do quê? Da porta da nossa alma, sabia disso? Tudo te influencia, nada é neutro. O que você escuta, as músicas que você escuta, o que você assiste, tem influência sobre a sua vida, você sabia? Ah não, de boa, eu sou tranquilo, nada, tá tranquilo. Nada vai me atingir, mas atinge. Você vê que talvez você vai estar rolando o seu feed ali no seu Instagram, você acaba vendo coisas que você não queria ver, não é verdade? Você acaba ouvindo algo que você não queria ouvir. Tá lá o Luiz, né? Luiz tá lá com o pai tá lá, tá vendo pregação, do nada no Reels lá aparece alguém xingando. Seu filho tá do lado. Você fala, meu Deus do céu. É ruim, né? É constrangedor, né? Fala, não, filho. Eu já escandalizo. Meu Deus do céu. Ó, você falar isso, vai ficar de castigo. Não pode falar essa palavra, não. Por quê? Porque nós estamos entregues à morte todo dia. Só que a unção, ela cura. A unção, ela protege. Ela protege a entrada da nossa alma. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são protegidos. Eles são livres da tormenta. Então o pastor unge toda a nossa cabeça com óleo. O óleo e os olhos e ouvidos são portas de entrada para a nossa alma. O diabo, ele, o tempo todo, ele quer isso. Ele usa sempre o entretenimento, aquilo que você ouve, os seus sentimentos, e entra por essa porta. E aquele que está ungido, ele é guardado por isso, amém? A ovelha que é ungida, ela está protegida disso. Fala, a unção, ela me protege. O óleo também, ele livra você de doenças. Além de espantar as moscas, ele também era usado como remédio para curar as feridas. Tem crente muito ferido. Eu sei que tem pessoas feridas. Quem já foi ferido pela igreja, por algum pastor, algum líder? Levanta a mão. Chega demais isso para nós. Chega demais. Beleza, tudo bem. E coloca toda a expectativa em você, que é a liderança, achando que você vai fazer a mesma coisa que aquele outro líder fez. Entende? Só que, quando o bom pastor, ele fala assim, vem cá que eu vou derramar o óleo sobre você. Você precisa de óleo, você precisa de unção. A pessoa, ela fica louca quando eu falo assim, você não precisa de terapia, você precisa de unção.
Você precisa de presença de Deus. Você precisa da verdade. Não estou falando que a terapia é ruim, não, meu irmão. Só que a terapia não resolve os problemas, não. Você sabia disso? A unção resolve aquilo que é irreversível e reverte. Sabe disso? Ela reverte todas as coisas. E aí ela precisa de unção. Só que ela não aceita. Ela precisa do óleo, ela não aceita, porque ela não quer a presença de Deus. Ela quer dar valor e vazão aos sentimentos dela. Mas quando o óleo é derramado sobre essa ovelha, as feridas são curadas. Amém? Fala assim, o azeite, ele cura todas as feridas. Todas as feridas. Então o pastor, ele ungia a ferida. Nós tentamos tratar as feridas, sabe com o que, irmãos? Com razão. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Mas ela só faz a ferida ficar mais aberta ainda. Mas nós precisamos da unção que cura. Quem está disposto a ser curado? Levanta sua mão e dá glória a Deus. Querido, coçar, a coceira, é uma maneira natural de aliviar, só que ela não passa a dor. Passa. Quando você mais coça, mais o quê? Mais coceira tem. Coça de novo, mais coceira tem. E quanto mais coça, ferida se abre. A razão é essa, fazer você coçar e mexer, e mexer, e mexer. E você não chega em lugar nenhum. E quanto mais você age da maneira natural, mais o inimigo ele ganha. Mas como se você está disposto a entrar no sobrenatural da unção do Espírito Santo, ele vai curar por completo. Porque o azeite ele cura, amém? Resolva o seu BO na unção, amém? Fala para o seu amiguinho do lado, fala assim, resolva o seu BO. Não são. O problema não são, porque é a unção que cura. Fala assim, no vale tem unção também. Tem gente que acha que a unção só está nas glórias, nos grandes palcos, nos grandes shows, né? Não, algo vibrante, quando todo mundo está chorando. Não, é no vale. É nos problemas. É no pior lugar. É no vale onde você quer desistir. É onde você está no olho do furacão. E está você e Deus. É nessa hora que o bom pastor libera o óleo para a sua vida. Amém, meu irmão? É lá que ele vai trazer paz para você que excede todo o entendimento. No vale tem a unção. O bom pastor, ele está pegando o óleo e colocando em cima das suas feridas. E você precisa deixar ele colocar esse óleo nas suas feridas. Você precisa de unção. Quem acha que precisa de unção aqui? Precisa de um óleo para curar, para livrar, remover qualquer sofisma, remover qualquer transtorno, qualquer problema. Acontece que quando esse negócio de bater cabeça, né? Hoje eu vejo crentes batendo a cabeça. Bater cabeça fala de você reviver seus problemas sempre, porque não está disposto à mudança. Está disposto à mudança de uma maneira natural, na razão, mas não de uma maneira sobrenatural. Quando você vem com um conselho, fala, meu irmão, você precisa orar, você precisa estar na comunhão da igreja, você precisa estar cheio da vida de Deus. Você fala, uai, mas é muito fácil. É muito fácil. Eu achei que eu precisava dos 5 passos, 10 passos para isso, 24 passos para isso. E assim, métodos e métodos e métodos. A gente está confiando muito em métodos. Esse é o grande problema. O bom pastor, ele não tem um método. Ele só tem um óleo. Ele tem um óleo. E ele tem a palavra liberada sobre a sua vida. Você crê nesse óleo? Você crê nessa unção? E é assim que ele vai fazer na sua vida. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. O bom pastor, ele está pegando o óleo e colocando em cima das suas feridas. Aqui no versículo 15, falou que ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Depois ele fala que ele unge a sua cabeça. Glória a Deus. Fala assim, o Senhor, ele preparou uma mesa para mim descansar. Aleluia. Fala assim, o meu pastor, ele me unge a cabeça para sair todo tipo de sofisma, mentira e tormento. Aleluia. Ele ungia também para quando a ovelha estivesse presa, ela conseguisse sair também. Sabia? Ficava na cerquinha lá, não conseguia sair com o pescoço, mas o óleo deslizava e ela conseguia sair. Quando você tem a unção, existem alguns problemas que vai sair muito mais fácil do que você entrou. Sabia? Você vai conseguir agir como a presença manifesta. E a terceira coisa fala aqui,
O cálice transborda. Fala assim, o meu cálice. Com convicção como vencedores, amém? Fala, o meu cálice transborda. A diferença de você ser cheio e transbordante é que você ser cheio, você consegue caminhar legal, você consegue até ir longe. Quem quer sair cheio desse culto, amém? Você consegue até chegar até quinta-feira na célula, para você ser mais cheio um pouquinho. Você consegue talvez até chegar até no próximo domingo cheio. Mas se tu não vir no domingo, vai esvaziar. É melhor ser cheio ou transbordante? Porque transbordante não tem a ver só com a sua vida. Transbordante começa a jorrar para quem está do seu lado. Começa a jorrar na sua família, nos seus negócios, nos seus amigos, nas pessoas que estão do seu lado. Então, se você é transbordante desse óleo, você vai fluir na vida de outras pessoas. Não fica só para você. Esse é o bom pastor. Descanso, unção e transborda, filho. Transborda. Após preparar a mesa na presença dos inimigos, ele vai te ungir e depois ele vai fazer você transbordar. Mas aonde é essa experiência de transbordar? Fala assim, no vale. No vale é onde há o transbordo. É no momento difícil. É mesmo. É no pior momento. É no momento que não está favorável. Ele vai aparecer no vale. E aí você vai ter a melhor experiência da sua vida. A maior experiência da sua vida. Glória a Deus por isso. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Coloca aquela canção que eu te mandei, irmão, por favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ô Espírito Santo de Deus. Nós cremos na palavra que foi liberada nesse momento. Nós cremos que o Senhor é um Deus da montanha, o Deus do pasto verdejantes. Mas também o Senhor é o bom pastor que está no vale, nos livrando, cuidando de nós. O Senhor está ali, ó Pai, olhando por nós. Porque mesmo que eu ande nos meus entendimentos, mesmo que eu ande nos meus desejos, mesmo que eu tomo as coisas para o meu controle, ainda o Senhor está comigo. Porque mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Fala assim comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor, o meu bom pastor, está comigo o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão, escolha uma pessoa perto de você, eu quero que você ore junto com ela. Ô Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai de amor. Fica de frente para essa pessoa, de 2 em 2. No WhatsApp. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus. Pai de amor, libera graça. Libera